Os Templários, Regine Pernoud, capítulo 5, Administradores e Banqueiros. Antes de adentrarmos a atividade de banqueiros que os Cavaleiros Templários possuíam, falemos um pouco sobre o seu patrimônio. Bem, os forais e cartulários da época demonstram as constantes doações feitas à ordem, que desde a sua gênese as recebeu, visto, claro, a importância de seu papel, isto é, o de proteger peregrinos e lugares santos. As doações vinham de diversas regiões, desde Flandres a Aragão, passando por Toulouse, Província e do próprio Oriente. As doações podiam ser pequenas, ínfimas, ou valiosas, grandiosas. Bom, entre as doações encontravam-se territórios, servos, castelos, direitos e assim por diante. Deste modo, a ordem, com essas doações, vai se tornando muito poderosa. E quando da sua supressão, a ordem possuía aproximadamente 9.000 comendadorias. Para demonstrar a expansão territorial dos Templários, Regine Pernoud destaca a região de Provença. Tão somente nesta região, os Cavaleiros Templários contavam com 29 possessões até o ano de 1150. A ordem possuía comendadorias até Marsella, cujo porto, ao longo do século XII, acabará se tornando o porto preferido de cruzados e peregrinos. No Ocidente, eram os rendimentos da terra, as rendas pagas pelos camponeses, que constituíam os mais importantes recursos das comendadorias do templo. O inventário da Comendadoria de Payens, em Troyes, dá-nos uma ideia das posses que os templários possuíam. Por exemplo, de usos pessoais, eles possuíam roupas, cobertores, lençóis, bacias para lavar as mãos e etc. Utensílios domésticos tinham os cofres, estes contendo cruzes, missais, breviários, ordinários da missa e etc. Bens de consumo, frutas, trigo, centeio, entre outros. Animais, havia principalmente porcos, bois, vacas, cavalos e carneiros. Para cuidar de tantos animais, os freires contratavam diversos funcionários, como, por exemplo, carroceiros, pastores e granjeiros. Ainda referente a esta comendadoria, pagava-se, por exemplo, o carroceiro, que era o responsável por ir ao bosque de Villeloupe, este de uso exclusivo da ordem, para buscar lenha. Gastava-se com os consertos e manutenções da comendadoria. Para tal função, chamavam com frequência o marceneiro e o celeiro. Contratavam-se pedreiros e trabalhadores para reparos. Os trabalhos comuns da casa e da terra eram feitos por criados ligados a esta, mas às vezes contratavam-se reforços. Embora consumissem produtos de fora, a maior parcela de seus consumos vinham do que era produzido na comendadoria. Receitas de trigo e cevada, tosquias de carneiros, vendas de cordeiros e queijos e etc. Destaquemos, neste ponto, as receitas extraordinárias da ordem. Bom, era autorizado ao templo, uma vez ao ano, fazer peditórios a toda a Igreja do Ocidente, além dos testamentos que eram feitos em seu favor. Tanto os peditórios quanto os testamentos gerariam conflitos com o clero secular e com os bispos. Com efeito, estes queriam uma porcentagem sobre as doações que aqueles recebiam, excetuando-se as armas e os cavalos. Para se ter uma ideia, foi necessária a criação de 2 bulas papais
afirmando o direito ao peditório e a exclusividade das doações em favor dos templários. Agora sim, falemos sobre as atividades de banqueiros que os templários desempenharam. Da mesma forma que as pessoas deixavam seus bens sob os cuidados de outras ordens religiosas, assim também era feito com os cavaleiros templários. O populacho confiava em sua proteção. Deixavam, por exemplo, bens materiais como joias, pratas, entre outras, sem renunciar à propriedade, mas a título de depósito. Aprofundemo-nos nas funções templárias. Um peregrino deixava um bem no templo do Ocidente, viajava à Terra Santa e, com um atestado do depósito que fizera no Ocidente, retirava na Terra Santa algum outro bem. O templo fazia também transferências de moedas ou bens de um território ao outro. O serviço deles era mais seguro que o de particulares. Reis como Henrique III chegaram a depositar suas riquezas à proteção do templo. Muitos peregrinos confiavam seu dinheiro à ordem, para que esta entregasse aos herdeiros deste peregrino caso ele não retornasse da Terra Santa. A ordem, com bastante riqueza em sua caixa, fazia muitos empréstimos, inclusive para as cruzadas. Os templários possuíam também domínios próximos às feiras medievais, locais por excelência de pagamento de contas. Penhores, empréstimos, reembolsos eram atividades comerciais do templo. Quando Filipe Augusto tomou a cruz, isto é, partiu para a cruzada, ele confiou ao tesoureiro do Templo de Paris o dinheiro pago em seu reino. Doravante, o Templo de Paris tornou-se o responsável pelo depósito do Tesouro Real da França. Reis e rainhas, como por exemplo Branca de Castela e seu filho, o São Luís, tinham uma espécie de conta corrente junto ao templo. Este próspero cenário templário, como banqueiros, irá mudar a quando do reinado de Filipe o Belo. No ano de 1302, acontece o desastre de Courtrai. A cavalaria francesa sofrera então sua maior derrota, infligida pelo pequeno povo de Flandres. O rei, face esta dificuldade financeira imposta pela guerra, voltou a sua atenção para a riqueza do templo, além de tomar medidas de alteração das moedas. E, segundo Regine Pernoud, em 1307, ano da perseguição aos templários, não se sabia se eles eram devedores ou credores do rei. E para finalizarmos o vídeo de hoje, será justamente sob o reinado de Filipe o Belo que a ordem dos templários conhecerá o seu declínio e a sua extinção. Sobre isto falarei no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!